Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Salão. Nós estamos aqui na cidade de Bauru, no Estúdio Brothers, e esse podcast é voltado para mulheres empreendedoras, com histórias. Eu sou May Oliveira, eu tenho 20 anos de profissão na área da beleza, e eu conheci muitas mulheres durante todos esses anos de atendimento. E essas mulheres me inspiraram a ter esse projeto do podcast para contar essas histórias para que você também se sinta inspirada com as histórias dessas mulheres lindas. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma convidada super especial, a Silvia Jacó. Ela é terapeuta, ela é mãe da Mari e do Lucas, casada com o Mauro. Ela tem formação em enfermagem e ela também é gestora da barbearia Barbados, que tem 10 anos, completou 10 anos este ano, está em expansão para outras unidades. Ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Prazer imenso estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Estava vindo agora tentando gravar uma chamadinha no Instagram. Assim, eu acho que meu primeiro podcast tem uns 8 anos, mais ou menos, né? Estava começando a história do podcast. E eu nem lembro sobre o que eu falei, mas eu lembro que eu não vi esse podcast. Ele ficou perdido aí e eu acabei não vendo. Acho que até foi para o ar, mas acabei não vendo. E estava com um pouquinho de ansiedade de vir aqui. Então, gratidão pelo convite, né? Por estar aqui com você. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. E é isso, eu sou Silvia, você já falou, né? Sou mãe da Mari, do Lucas, casada com o Mauro. Estou à frente da barbearia Barbados, já tem 10 anos, que a gente inaugurou, fez a semana passada. E aí, antes disso, tem a Silvia, enfermeira, tem a Silvia, terapeuta, que começou tem uns 25 anos, mais ou menos, com a parte de terapia, e sempre trabalhando com o público masculino. Sempre trabalhando, acho que esse é um diferencial. Uma mulher, né, que trabalha com o público masculino, não trabalho com o público feminino. E eu fui mesclando aí nos últimos 10 anos a Barbados com as terapias, né? E cheguei onde eu estou. Hoje eu estou na gestão só da Barbados, eu nunca trabalhei na operação, não sei se eu já te falei isso. Apesar de ter formação em estética, minha primeira formação foi em estética, depois eu fui para instrumentação cirúrgica, né, que é a parte de enfermagem. Depois fui para as terapias, né, integrativas, então fiz muitas formações na área de terapia integrativa. E aí agora, né, nesse momento que a gente está em expansão da Barbados, eu estou só na gestão da Barbados e estou trabalhando com as terapias. Essa sou eu, um pouquinho de mim. Multifunções, né? Eu acho que como todas as mulheres, Sim, né? Multifunções. A gente tem esse dom, né? É. Ô, Silvia, conta um pouquinho pra gente como foi para você. Você falou que trabalhava na parte de enfermagem, né? Trabalhou alguns anos. Sim. Como foi para você fazer essa transição? Para você entrar, porque barbearia é um universo totalmente masculino. Como foi para você? O que você precisou enfrentar? O que você precisou ali se impor, né? Se posicionar para que esse universo masculino te acolhesse? Conta pra gente. Sim. A transição, na verdade, não aconteceu da enfermagem para a barbearia. Ela aconteceu da enfermagem, trabalhar na área. Eu sempre trabalhei em centro cirúrgico. Na verdade, sou instrumentadora cirúrgica. E eu sempre trabalhei com cirurgia. Inicialmente, eu trabalhava só na área obstétrica e depois eu fui trabalhar com ortopedia. Aí que começa a história com o público masculino, na parte da ortopedia. E eu fui ficando muito fria. Eu sou uma pessoa muito prática, em todos os sentidos. Eu busco praticidade em tudo que eu vou fazer, até nos processos terapêuticos. É tudo muito prático. Eu não sou uma pessoa que fica, sabe, nos processos. E dentro dessa praticidade toda minha, eu fui ficando muito fria na área da enfermagem, sabe? Então, uma mulher, às vezes, que perdia um bebê, eu já tratava com indelicadeza, como se aquilo fosse natural. Né? E isso foi antes do meu segundo filho nascer, que já tem 22 anos, o Lucas. E eu fui percebendo isso. E um dia, lembro até hoje, eu trabalhava na maternidade de Santa Isabel, uma mulher teve o seu bebê ali, né? Perdeu o bebê, e eu dei um tapinha nas costas dela, como quem diz assim, parte para a próxima. E ela falou, mas esse era o meu sonho. E aquilo ali me chocou, a minha frieza diante de um ser humano. E eu percebi muito na área de saúde, além da frieza, que a gente trabalha não na área de saúde, a gente trabalha com doença, né? E trabalhando com doença, isso foi me machucando muito. E eu quis fazer uma transição para trabalhar
com saúde, promoção de saúde. A área terapêutica, ela promove saúde. Por vezes, pegamos pacientes adoentados, mas a gente trabalha mais com profilaxia, com assim programando, projetando, né? A gente não recebe exatamente a pessoa num processo de doença. E eu quis sair, né? Porque eu fiquei com medo da minha frieza. Eu lembro do olhar dessa mulher, sabe? E até hoje lembro dela, porque foi um divisor de águas, porque era o sonho dela. E eu estava lidando ali com muita frieza. E aí eu fiz essa transição para a área da terapia, né, onde eu quis trabalhar. Então, eu fui estudar Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, fui estudar yoga, fui estudar outras terapias para cuidar das pessoas. E me encontrei mesmo quando eu fui estudar a constelação, só que aí já tinha barbearia. Nesse processo, entre sair da enfermagem e começar com os processos terapêuticos, eu vivi uma fase de depressão. Foram 2 anos de depressão. E nesse processo de depressão, que eu não conseguia me cuidar e não conseguia deixar ninguém me cuidar, foi através da fala do meu pai, um dia, que eu acabei despertando e fui buscar ajuda. Foi quando eu conheci o Mauro. Então, a barbearia, na verdade, ela começa quando eu conheço o Mauro, né? Antes, a gente tenta um outro negócio. A gente ficou por 8 meses num outro negócio, que era uma quitanda, que a gente queria trabalhar só com produtos processados, porque na época também não tinha, né, o produto processado. Então, a gente trabalhava com papinha de bebê, com coisas assim, só que foi desgastando muito. A gente não tinha tempo. E ali, no final desse processo, a gente resolveu fechar a quitanda e a gente precisava decidir, né, o que fazer. E aí sim que eu entro no mundo da barbearia, que foi algo sonhado, projetado junto com o Mauro. Eu queria trabalhar com o público masculino, ainda não era barbearia, era uma clínica de estética que eu queria montar. Né? Queria montar um espaço de estética voltado para o público masculino. Sim. E aí a gente resolveu colocar 2, 3 cadeiras de barbearia. Eu acho que foram 3 cadeiras de barbearia que a gente colocou na inauguração. Só que acho que a barbearia estava em alta na época, há 10 anos, estava começando o movimento da barbearia. Sim. E ela engoliu, né, a estética. Então, assim, de um projeto de estética virou essencialmente um projeto de barbearia. E ela foi engolindo. De 3, a gente foi para 5, para 7, para 10. Hoje, a gente está com 12 cadeiras, né, na unidade atual, que é a matriz. Então, foi isso. A transição foi essa. Né? E entrar no mundo masculino, quando eu entrei há 10 anos, o conceito da Barbados sempre foi cuidar do homem. O Mauro sempre teve isso muito claro na cabeça dele, cuidar, porque a mulher sempre se cuidou. Né? A mulher sempre teve a questão do salão, da unha, sempre foi uma coisa, faz parte, né, do mundo feminino, mas não fazia do masculino. E a gente queria levar a mesma ideia, né, que existe para a mulher hoje, do cuidado, sempre existiu, a gente queria que os homens se cuidassem. E começou aí. No começo, tive muitos empecilhos, principalmente com o público feminino, que, como era um negócio muito diferente, a gente montou numa casa, a casa tinha escadas, tinha vários setores a barbearia, as pessoas achavam que ali aconteciam outras coisas, a ponto de uma mulher uma vez invadir a barbearia, porque o marido dela estava lá num dia de noivo e ela entrou chutando a porta, assim, tipo, o que está acontecendo aqui, bem, né? Então a gente enfrentou algumas coisas. E aí isso foi importante porque nós fomos lapidando, né? Então a gente criou um esquema de apresentar o negócio para as mulheres, de começar a deixar à vontade. E aí, quando tinha 6 anos, a gente acabou mudando um pouco o formato. Hoje, a gente até atende alguma coisa do público feminino. Não é sempre, às vezes, 1, 2 na semana, mas a gente atende algumas mulheres que fazem questão de cortar cabelo com barbeiro. Então, a gente meio que abriu. Né? Mas, no começo, foi bem difícil. Eu acho que toda transição de carreira ela é muito desafiadora. Né? Desafiador você pensar em mudar, né, em sair do conhecido, né, sair da zona de conforto e ir para aquele total esforço de fazer diferente, de fazer outra coisa. Enfim, acho que foi isso. Essa é um pouco da história da transição. Né? Não é exatamente do mundo da saúde para esse mundo masculino. A gente passa por algumas fases. É um processo. É um processo. Né? Um processo muito legal. E conta pra gente como que é
essa questão de você trabalhar ali na gestão e você trabalha junto hoje com o Mauro, que é seu esposo. Sim. Porque muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de trabalhar junto com o parceiro, né? Acaba gerando atrito ou, de repente, levando alguma coisa do trabalho para casa. Como você concilia isso? Eu nunca tive dificuldade, nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade desde o começo. Mas, trabalhando com a parte terapêutica, eu percebi que essa é uma dificuldade da maioria das mulheres. Né? Às vezes, monta um negócio, vai trabalhar com o marido. É um desafio. Eu sempre coloquei em prática uma coisa assim, o que acontece em casa é da casa, o que acontece na empresa é da empresa. O que acontece na empresa eu resolvo na empresa e o que acontece na casa eu resolvo em casa. Então, a gente não misturou desde o começo. O Mauro, ele sempre trabalhou na operação. Eu não sei se você lembra, eu acho que eu falei no evento que a gente fez sobre as pessoas irem para frente de um salão. Então, você monta um salão e você é gestora, você é estratégico, você é operação, né? Você é o teu próprio marketing. Então, você acorda, você vai lá, você faz o vídeo, e aí você vai atender, e depois que você atende, você paga uma conta, e aí vem um fornecedor, e você está ali fazendo tudo. Se você tem uma secretária, ela está com problema, você tem que lidar com conflito. Se você tem outras pessoas trabalhando, você vai lidar com o conflito delas também. O que aconteceu na barbearia? A gente separou desde o começo. Sabe, o Mauro, ele era 100% operação. Hoje ele já está na gestão. O Mauro está numa transição. Está saindo, vai começar a sair da operação para ir para a gestão. Mas a gente sempre separou. O que era operacional era responsabilidade dele. Então, tudo que acontecia em relação à operação, né, cortar cabelo, barba, que era realmente o fazer ali, né, acontecer, era o Mauro que era responsável. E tudo que era administrativo, pessoal, né, cuidar das pessoas, era comigo. O fornecedor era comigo. E a gente separou. E a gente tinha autonomia, uma coisa definida, né? A gente se conhece muito bem. Eu acho que um dos problemas dos casais aí é não se conhecer, né? Eles não se conhecem muito bem. A gente sempre se conheceu muito bem desde o começo, uma conversa muito aberta. Então, eu sabia mais ou menos, né, qual seria o posicionamento dele, e ele sempre soube qual é o meu. A gente sabe até a reação que um e outro vai ter em relação a alguma coisa. E aí, por saber, dessa forma, a gente tomava as decisões. Ele na operação e eu na administração. E acabou dando certo. Né? Dessa forma, separando. E principalmente separando. Eu, dentro da barbearia, né, teve uma época que a gente até conversou, levantou esse assunto. Né? Poucos clientes sabiam que éramos casados. Né? Porque era o Mauro e era a Sílvia. Tinha gente que achava que eu era proprietária e a gente que achava que era ele. Mas nunca ligaram um ao outro. Nunca não, né? Algumas pessoas não ligavam um ao outro. Porque a gente realmente não levava. A gente não se beijava, não se abraçava. Não era. Era o Mauro, e eu reportava a ele como Mauro dentro da barbearia, e ele me chamava de Sílvia. Em casa é amor. Na barbearia é Mauro. Então, essa separação, né? Você saber que eu acho que em cada lugar a gente ocupa, né, uma posição diferente. Em cada ambiente a gente está numa posição diferente. Eu acho que entender isso daí ajuda bastante, May. E a gestão que você faz na barbearia, você faz a gestão do negócio em si, e você também faz a gestão das pessoas. Né? Você falou isso para a gente lá no café, a importância disso. Então, você é pós-graduado em constelação familiar, você acaba trazendo esse universo terapêutico para dentro do seu negócio. Sim. Você acha qual que é a importância das pessoas tratarem essa parte? Das emoções, das você emoções, diz? Porque isso acaba refletindo nos negócios, né? Assim, pelo processo terapêutico, eu tenho o entendimento que, assim, a gente é emoção pura. A todo momento a gente está sentindo um tipo de emoção, né? E essas emoções, elas precisam ser entendidas, porque hoje eu cheguei aqui com um tipo de emoção, você talvez tenha vindo com outro. E quando a gente vai conversar, você está falando com a sua emoção, com as suas experiências. Eu estou falando com as minhas emoções e com as minhas experiências. Né? É o meu mundo e o seu mundo. E os conflitos entre as pessoas acontecem no conflito dos mundos. É como uma guerra.
sabe? De 2 países, de 2 partidos. São partidos diferentes, ideais diferentes, posicionamento diferente, e quer fazer a coisa de uma forma diferente, mas precisa se relacionar. Então, a gestão de pessoas sempre vem nesse entendimento. E eu acho que é muito importante a gente levar esse conceito, né, para as pessoas. Mediar um conflito é escutar as 2 partes e entender que as 2 partes estão certas. Né? Num conflito, nunca tem alguém errado, porque você sempre está defendendo um ponto de vista. E aquele ponto de vista ele tem uma história. Uma história que vem lá de trás, às vezes do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, de alguma experiência que você teve. Às vezes não está ligada à família, às vezes está ligada a uma experiência. Né? As coisas que a gente acaba acreditando, né? Os padrões. Todo chefe é ruim, todo chefe é egoísta, ou todo colega de trabalho é perigoso. Sabe? As verdades que a gente acredita, né, ao longo do processo chamado vida, até a gente chegar onde a gente está, e que a gente leva para tudo. Então, quando você vem de uma cultura ou de uma família, de um movimento onde você acredita que você não pode confiar no outro, você vai trabalhar de forma desconfiada. E aí precisa de um processo de aprendizagem. Então, hoje, dentro, né, da empresa, eu trabalho muito isso. Eu já fiz atendimentos, né, eu já dei aula para eles, eu já fiz treinamento voltado para isso, para eles entenderem que cada um ali vive uma realidade e que cada um vai reagir ao mundo de uma outra forma, né, e a situação de uma outra forma. Tem gente que vai ficar calado, tem gente que vai gritar, né? Tem gente que vai querer ir embora. Então, cada um vai reagir de um jeito. E isso aí tá muito ligado ao que a pessoa é. Então, eu acho que a inteligência emocional dentro do negócio, mais do que gestão de pessoas, é você trabalhar a inteligência emocional das pessoas, porque aí você não precisa gerir nada. Cada um vai se gerenciar e vai entender o que está acontecendo. Sim. Então, hoje, lá dentro, a gente trabalha dessa forma. Eu achei muito interessante o que você falou lá no café, na questão de... porque um dos propósitos desse podcast é também desmistificar que salão só tem fofoca. Porque você fala em salão, tanto que, quando eu falei do nome do podcast, algumas pessoas me questionaram. Então vai ser de fofoca? E é exatamente o contrário. Porque com 20 anos de atendimento ali em mesa, né, você conhece histórias incríveis e não é esse o intuito. E você falou sobre isso no café, que você passa isso, né, para o seu pessoal, de ter, sim, conversas, mas num outro sentido, né, de não ter essa questão de fofoca. Você teve algumas pessoas que vieram com esses vícios, porque a gente pega vícios, né, de outros lugares. Você teve essas dificuldades? Eu tinha a minha própria experiência. Né? Eu nunca fui uma pessoa que gostou do ambiente de salão por conta disso. Então, por exemplo, eu ia há muito tempo num salão, eu ia fazer a unha com uma menina e, por vezes, ela estava sempre falando mal de alguém. Ela estava sempre satisfeita, né? E eu observava, isso é meu, é nato. Eu sou uma observadora. Eu observo o comportamento, eu amo fazer isso. Às vezes, meus filhos ficam até bravos, porque eu estou conversando com eles e eu estou observando o comportamento de tudo que está acontecendo perto de mim. Então, eu sempre observei muito comportamento. E quando eu fui abrir a barbearia, essa moça, eu percebi assim, essa que fazia minha unha, ela estava sempre insatisfeita com alguma coisa. Então, ou ela estava falando mal do dono do salão, da esposa do dono, ou de um colega. E, por vezes, chegava outra pessoa do salão e ela fazia um comentário, e aí ela trocava olhares, sabe? Sim. E eu observando, porque foram muitos anos indo. E aí troquei de salão e acontecia a mesma coisa, de outra forma, mas a mesma coisa. Parece que as pessoas que estavam trabalhando naquele ambiente estavam sempre insatisfeitas. Então, essa minha experiência fez com que, quando eu abrisse ali o negócio e a gente começou a trabalhar, começou a aumentar a equipe, porque inicialmente tinham só 2 pessoas. De repente, eu tinha 10. Então, quando começou a aumentar, né, a equipe e cada um trabalhando de uma forma diferente, se comportando de uma forma diferente, eu quis o quê? Eu quis mostrar para eles o que eu não queria. Então, era muito a minha pegada. Eu não acho isso legal. E se eu não acho legal, né, porque eu sou uma pessoa criteriosa,
mas eu não sou chata, do tipo intolerante. Sim. Eu sou criteriosa. Então, eu acho que alguns comportamentos cabem em alguns lugares, outros não. Então, tem hora para brincar, tem hora para fazer piada, tem hora para tudo. Sim. E até a intimidade que você constrói ali com o teu cliente. Então, eu tinha eu sabia o que eu não queria. E aí ficou muito mais fácil. Né? Eu falo que muito mais fácil do que você saber o que você quer, você saber o que você não quer. Porque Sim. quando você sabe o que você não quer, o que você quer brota. Porque é só você tirar o que não é bom, né, para você, que o maravilhoso surge. Sim. E aí nós começamos, né, nesse processo a conversar com eles, a levar para eles essa ideia. Então, não conversem entre vocês. Falava assim, não tem. Uma das coisas que me desagradava muito quando eu estava fazendo cabelo, por exemplo, era o cabeleireiro estar conversando com outro cabeleireiro. E isso eu estou falando de uma época que a gente não tinha um celular na mão, né, para ficar fazendo outras coisas ou, de repente, resolvendo algum negócio. Então, eu falava, eu não quero essa conversa paralela. E a gente começou alguns treinamentos, porque eu acredito que, quando eu pago por um serviço, eu vou fazer um cabelo, né, que é uma coisa demorada. Sim. Aquele tempo que eu estou no salão, eu estou pagando pelo tempo da profissional. Logo, o tempo da profissional é meu. Eu estou comprando aquele tempo. Sim. Se é 1 hora, se são 2 horas, né? Eu estou comprando. Quando eu faço personal, eu compro o tempo da minha personal. E o treino. Eu compro a habilidade dela, mas compro o tempo dela. Então, se eu estou comprando o tempo de uma pessoa, aquela pessoa tem que estar 100% focada em mim. Perfeito. Né? E o celular, ele, depois de um tempo, ele acabou sendo um grande distrator, né? Sim. Porque o celular, por exemplo, é uma coisa que os meus profissionais não usam na barbearia. Essa coisa de estar atendendo alguém e estar com o celular na mão, respondendo outro cliente ou respondendo alguma coisa pessoal, não tem. E a gente foi criando, né? O que é o papo do salão? O papo do salão é o papo que o teu cliente quer ter com você. E se o teu cliente quiser ficar em silêncio, você vai ficar em silêncio. Você vai refletir. É o cliente que vai ditar a regra, né? Dar o norte do que vai acontecer ali. Sim. Junto com isso, veio uma formação que eu fiz, alguns anos de formação em programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela é um processo, é a arte de fazer perguntas. Você tem que saber fazer perguntas. Você aprende isso na PNL. Então, eu dei um treinamento para eles de PNL, ensinando a fazer perguntas. Né? Porque quando você pergunta algo para alguém, não sei se você tem esse entendimento. Se você me traz um problema, um questionamento, seja qual for, né? Sobre o teu filho, sobre o teu casamento, sobre o teu negócio, você está trazendo para mim um questionamento. Quando você traz um questionamento para mim, você já tem a resposta do que você quer, do que você deve fazer. Só que você está insegura. Por quê? Porque está te faltando visão, está te faltando, de repente, experiência, alguma coisa ali. E você me traz essa questão. Se eu for te dar uma resposta, por exemplo, você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Você tem uma menina e um menino, eu também. Quando você me traz um questionamento dos seus 2 filhos e eu vou te dar uma resposta, eu vou estar falando dos filhos de quem? Dos seus. Dos meus filhos. Então, eu não posso falar dos meus filhos, porque a realidade dos meus filhos é diferente e não se aplica aos seus. Certo? Sim. Então, o que eu ensino dentro dessa ideia da programação neurolinguística? Eu ensino eles a fazerem perguntas. Então, se você estivesse na minha cadeira ali, eu conversando, e você me trouxesse uma questão dos seus filhos, eu faria o quê? Perguntas estratégicas sobre o que está acontecendo, até que você chega na resposta que você precisa. Mas, veja bem, eu não te dei nenhuma resposta. Eu só fiz perguntas. Sim. Né? E as perguntas certas fazem com que você chegue à resposta que você precisa. Porque as respostas sempre estão dentro da gente. Nunca estão lá fora. Por mais que a gente busque respostas lá fora, elas estão dentro da gente. Porque as nossas respostas vêm das nossas experiências. E a gente sempre vai usar isso como parâmetro. E aí eu ensinei isso para eles também. E aí ficou gostoso, porque eles sabiam exatamente como começar uma conversa com o cliente, quais perguntas, né, fazer. Então, era muito comum, assim, é muito comum ainda, né,
o homem chegar estressado com a esposa. Aí você pega um barbeiro que está estressado com a esposa também. Sim. O que o barbeiro vai fazer? Vai falar mal das esposas. Mas ele não pode usar a experiência dele, né, com o cliente. E começa a fazer. E assim a gente já salvou muito casamento. A gente não, né? Eles já ensinaram muita gente a conversar, né? Entenderam sobre comunicação. E é assim que eles trabalham hoje, né? Principalmente o Mauro. O Mauro ele é terapeuta, né? Ele tem essas formações também. Isso foi muito importante. Ele passou por esse processo. Então ele tem muito cliente que vai para a cadeira dele hoje porque precisa conversar com ele, não porque precisa cortar cabelo. E é um diferencial, né? Porque cortar cabelo qualquer barbeiro corta, né? Na Barbados ou fora da Barbados. Mas fazer o que o Mauro faz na cadeira, só o Mauro faz. Né? Então, tecnicamente, você pode copiar, mas a experiência você não copia. Então, eu acho que salão tem a ver com experiência de cliente. Né? Você tem que viver uma experiência dentro de um salão. E é extremamente desagradável, né? Você está fazendo um serviço e a pessoa fala, dá licença, eu preciso... vai lá e grava um áudio, vai lá e responde alguém, vai lá e responde a mãe. Aí você fica olhando e fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque esse momento não é meu. Né? E aí você acaba meio que desgostando, né? Não só do espaço, mas da pessoa. Então, acho que era sobre isso que eu falava lá. Fantástico. E toda essa sua bagagem, toda essa sua experiência reflete, né? Porque a Barbados completou aí 10 anos, né? Está em expansão para novas unidades e é um sucesso já aqui na cidade de Bauru, né? E mudando um pouquinho, saindo dos negócios, né? Sim. Eu queria que você falasse, você é pós-graduado em constelação familiar. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, porque quando se fala em constelação familiar, as pessoas acabam tendo um certo, né, uma certa aversão, porque acabam achando que é alguma coisa religiosa. Conta para a gente, explana um pouquinho para o pessoal entender do sobre que se trata. Sobre a constelação. Tá. A constelação ela é um processo terapêutico, né? E falando de uma forma bem simples, é um processo terapêutico que te convida a olhar para a história da sua família. Todos nós temos algo em comum, né? Que é a família. Todos nós temos família. Algumas famílias superestruturadas, algumas famílias absolutamente disfuncionais, desestruturadas. Alguns filhos que foram adotados, outros filhos que foram perdidos, filhos que foram mortos. Então, assim, N são as histórias, mas tudo em torno da família. E a constelação, ela é um convite para você olhar para a sua história através da sua família, observando padrões, né? Não sei se você conhece alguém que já falou isso para você, né? Nossa, eu não vejo a hora de sair de casa porque eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente da minha mãe, eu quero ser diferente do meu pai, eu quero ter uma história diferente, eu quero vencer, Deus me livre ser igual a eles. Sabe, é muito comum escutar essas coisas, né? É um processo de negação à própria família. E aí passa um tempo, a pessoa olha está tendo o mesmo destino que o pai e que a mãe, que os avós, que os irmãos. Né? O que é isso? Isso é uma força que tem no sistema, a força ancestral, a consciência desse sistema, que ela reflete na vida das pessoas, ali, na história das pessoas. E não adianta você ser diferente, querer ser diferente. Você precisa colher o que é igual. Então, eu falo muito nos meus processos terapêuticos. Você quer ser diferente da sua família? Você tem o direito de fazer diferente, né? De ser outra pessoa, de ter um destino diferente, de fazer outras escolhas. Tem. Mas, antes de ser diferente, você precisa acolher, assumir e amar o que é igual. Primeiro, você precisa entender que você é igual a eles, né? Acolher isso, falar, não, eu sou isso, para depois fazer diferente, sabe? Sim. Então, eu falo assim, abacateiro não dá morango, abacateiro dá abacate, limoeiro não dá laranja, dá limão. Sim. Né? Então, assim, nós sempre seremos resultado
do que são os nossos pais. Se eles forem abacateiros, seremos abacates. A gente pode ser um abacate diferentão? Viver de uma forma diferente? Pode. Sempre vai ser abacate. Sim. Né? Você pode usar uma roupa diferente, você pode estudar algo diferente, você pode fazer tudo diferente, mas você sempre vai ser o que a sua origem manda. Então, para ser diferente, primeiro a gente precisa ser igual. Então, a constelação é esse convite, um novo olhar para a sua família, um olhar mais amoroso, um olhar mais compaixão, né? Um olhar mais ligado a Deus. Né? Qual o propósito de Deus de eu estar dentro dessa família? Então, a constelação ela é esse convite, sabe? Esse olhar para a sua família. Então, qualquer coisa que você trouxer de problema para mim hoje, né, de desafio da sua vida, eu vou olhar para onde? Para a sua família. Então, a constelação ela trabalha dessa forma. Né? Então, tem uma certa resistência, mas é um processo muito lindo. Sim. De todas as terapias, né, eu nunca parei de estudar. Sempre estudando. E eu falava, gente, mas eu pareço um saco sem fundo, né? Você nunca para de estudar. Sim. Né? Com mais de 40 anos, eu continuo estudando, né? Buscando quem sou eu, o que eu estou fazendo. Quando eu conheci a constelação, eu entrei em contato com a constelação, parece que tudo foi para o lugar, sabe? Tudo se assentou. Eu consegui entender a minha mãe, eu consegui entender meu pai, meus irmãos, meus avós, e me entender dentro desse processo. Porque eu era essa pessoa que estava fora de casa desde os 17 anos, porque eu me casei aos 17 anos a primeira vez. Estava fora de casa desde os 17 anos e eu queria provar para o mundo e para os meus pais que eu era totalmente diferente deles. Mas, na verdade, eu sou exatamente igual a eles. E hoje eu sou muito feliz, sabe? Olhando para o meu pai e olhando para minha mãe. Eles têm os defeitos deles? Têm. Sabe? Mas esses defeitos, essas coisas que acontecem, as histórias, né, que os dois viveram e as escolhas, elas são muito pequenas perto da vida que eles me deram. Então, quando eu olho para a minha vida, para as oportunidades que eu tenho, através dos meus pais, eles são os melhores pais do mundo para mim. E isso mudou a minha realidade. Foram muitos anos tentando viver uma realidade diferente. Sim. E eu parecia que estava na roda do hamster, porque é exatamente isso que acontece. Sabe? A rodinha do hamster, sim. Você roda, roda, roda e não sai do lugar. E aí, quando você olha de uma outra forma, e foi através da constelação que eu fiz isso, aí parece que as coisas se encaixam. E é muito gostoso viver esse processo. Eu sou suspeita, né, para falar disso. Você imaginou, assim, voltando um pouquinho na sua infância, na sua adolescência, você imaginou que você hoje teria isso como profissão de ajudar? Porque o que você faz é ajudar as pessoas, seja na Barbados, né, ajudando ali o pessoal na gestão, ajudando o Mauro, sendo uma ajudadora, e ajudando as pessoas nesse processo terapêutico, que é incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, e, para mim, sou apaixonada também por constelação. E você imaginou que o seu propósito seria esse, de transformar a vida das pessoas através desses processos, de segurar mesmo na mão ali e falar, é por esse caminho, vai por aqui, vamos olhar para a sua história? O que você imaginava? Acho que quando a gente é pequena, a gente imagina muita coisa, né? A minha primeira paixão na infância, assim, de profissão, eu queria ser professora. Eu acho que... o que você quer ser quando crescer? Professora, né? E eu lembro, não sei se meu pai lembra disso, dele falando isso para mim, mas a minha mãe, né, já depois de ter filhos, tudo, ela foi fazer magistério. Na época, tinha que fazer o magistério para ser professora. A minha irmã também fez. Na verdade, eu acho que minha mãe fez junto com a minha irmã. Elas fizeram na mesma época. E as duas se tornaram professoras. Depois, minha mãe foi para a faculdade para ser professora. Ela fez biologia, fez matemática, e ela realmente queria isso e é professora até hoje. E minha irmã também. E quando eu estava lá com os meus 17 anos, eu não sei exatamente como era, eu acho que era quando a gente ia entrar no colegial, a gente tinha a opção de, ao invés de fazer o colegial, fazer o magistério. Era isso? Sim. Tá. Então, quando eu fui entrar no colegial, eu tinha certeza que eu queria ser professora. Isso deve ter acontecido em torno dos 14, 15 anos. Eu pedi para o meu pai.
para fazer o magistério. E o meu pai falou que não, que já tinha 2 doidas, 2 pobres na família. Não, você não vai fazer magistério. E eu lembro que eu fiquei muito perdida na época. E fui fazer o colegial, fiz tudo. Né? E aí eu fui crescendo, fui estudando, fui para o mundo das terapias. Né? A enfermagem entrou na minha vida através da instrumentação cirúrgica, quando eu engravidei da minha filha. Tem uma instrumentadora, ela chama Lúcia, eu acho que hoje ela deve ser aposentada. Ela trabalhava com o meu ginecologista e eu me apaixonei pela forma como ela cuidou de mim. E eu queria ser como ela. E por muito tempo eu fui como ela. Então ela foi uma inspiração. E depois disso, eu acho que veio o mundo da terapia porque eu percebi que eu gostava de servir. Na verdade, eu acho que tem uma frase, eu não sei quem falou isso, é muito curtinha, que se você não serve, você não serve. Sim. Né? Então, eu acho que o propósito de todos nós é servir. Agora, cada um serve de uma forma. Né? E eu tenho uma facilidade muito grande. Né? As pessoas falam assim, mas tem um jeito tão fácil de resolver as coisas. Eu falo, porque eu acho que isso nasceu comigo. Eu acho que é um dom mesmo, sabe? De ajudar as pessoas a buscar a solução. Você tem um problema, se você me perguntar, eu não vou solucionar para você, mas eu vou te dar um caminho de solução. E isso é muito fácil para mim. Eu faço isso numa conversa por WhatsApp, eu faço isso se eu encontrar alguém no mercado, eu faço isso nos meus processos, né? Dar solução para as pessoas. Então, eu acho que ser professora também era uma forma de servir. Sempre gostei muito de criança. Eu acho que uma das coisas que eu abandonei, né, que hoje eu já tive projeto social com crianças e gosto muito de crianças, eu acho que sempre fui muito apaixonada por criança. Então, isso eu não faço hoje. Eu não atendo criança. Sim. Então, essa é uma coisa que se perdeu ali na minha infância. Mas, do resto, eu acho que o meu propósito sempre foi, de alguma forma, servir as pessoas. E eu faço isso. Eu acho que é o propósito de qualquer pessoa, né? Servir. Sim, e é muito bonito isso, porque apesar de você, quando você conversa, você, né, ter essa postura, como você disse, você é muito prática, mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir realmente essa profundidade, esse amor, esse carinho que você tem, né? Apesar de toda essa força, você conseguiu manter esse amor mesmo, né? É que a praticidade ela não tem a ver com falta de profundidade, né? Você consegue ser prático e profundo. Né? Quando eu falo que eu sou prática, por exemplo, num processo terapêutico. Muitas vezes você tem um problema e você leva... Existem várias linhas terapêuticas, sou apaixonada por muitas, faço terapia até hoje. Mas existem alguns processos terapêuticos onde você tem uma questão e você fica falando sobre aquela questão. Falando sobre o problema. Falando sobre o problema e falando sobre o problema. Até que, durante essa fala, em algum momento, você vai virar uma chave. Só que isso pode demorar 1 mês, pode demorar 10 anos. Porque cada um funciona de uma forma. Sim. Certo? E eu falo que eu sou prática porque, quando você me traz uma questão, eu não vou deixar você ficar falando muito. Eu vou pegar aquela questão como uma cebola. Eu vou abrir e eu vou lá no centro. Eu vou falar, tá vendo? Aqui, tem um pedacinho podre. Então, assim, vamos cuidar, né? Não dá para tirar. Nenhuma podridão pode ser arrancada de lugar algum. A gente só pode cuidar, limpar, sabe? Acolher aquilo ali, entender. E aí você vai chegando lá na casca final, sabe? No externo e cuidando. Então, eu sou prática no sentido de vamos olhar para a solução, ao invés de ficar falando sobre o problema, né? E é preciso muito amor, realmente, para fazer isso, porque você lida com dores muito profundas, né? Sim. E muitas vezes não, eu acho que é sempre para sempre. As questões que chegam para mim são as minhas próprias questões. Isso é uma coisa do processo terapêutico muito interessante. E uma professora de constelação falou isso para mim. Fica tranquila que você vai se tratar, porque os seus primeiros 200 casos falarão só sobre você. E é verdade, até hoje está assim. As pessoas trazem questões para mim e são questões que conversam, né? E eu falo que isso deve fazer parte desse grande campo morfogenético, né?
que a gente vive, esse campo informacional, que as coisas só chegam para mim as coisas que eu sei resolver. Então, eu não sei se eu sou prática e eu resolvo com facilidade porque eu sou assim, ou se eu resolvo porque eu já resolvi para mim, entendeu? Sim, porque tem isso também, né? Da gente, tem coisas que eu não posso falar porque simplesmente eu não vivi. Então, você fica só na teoria. Sim. E a gente tem que ser mais vivencial, né? Quando a gente está falando de um ser humano, a gente tem que ir para a experiência. Sim. E não ficar na superficialidade ali das histórias. Sim. Acho que é isso. Fantástico. E toda essa... Uma das coisas também que as pessoas que te conhecem sempre admiraram em você foi a sua questão do relacionamento que você tinha, né, com o pai dos seus filhos. Sim. E trazer ali para o convívio com o Mauro, você estando num segundo casamento, e vocês tiveram um convívio lindo, né? Sim. Que para muitas pessoas fala, mas como que você conseguiu isso? Porque isso é uma história assim incrível. Eu acho que é o sonho de todo mundo viver um relacionamento assim. Como você conseguiu isso? Eu consegui isso porque eu coloquei os nossos filhos acima das nossas diferenças ou de problemas que tivemos no nosso relacionamento, né? Mas eu me casei muito jovem, assim, eu me casei com 17 anos. Então, eu falo que eu era uma criança e hoje eu tenho uma paixão, né, pela mãe dele, que eu chamo de sogra até hoje, que é a Dona Maria, porque ela acabou de me criar, porque eu casei e logo na sequência nós viemos para Bauru e fomos morar com ela. E moramos até o Lucas nascer. Então, foram 7 anos morando... 10 anos morando com ela, porque o Lucas... Nós moramos até o Lucas completar 4 anos. Então, 6 anos da Mari mais os 4 do Lucas, foram 10 anos morando com ela. Então, eu saí, né, da casa dela com 27 anos. Então, ela meio que acabou de me criar. Sim. Isso fez com que a gente tivesse uma educação muito parecida, né? Mas no nosso processo de separação, a gente tinha ali 2 opções, né? Uma, cair no comum, né? De brigar, de se estressar e de trazer as dores daquele relacionamento que deu errado à superfície e ficar resolvendo através dos filhos. Assim como a gente resolve nossos problemas através da família, a maioria dos separados, dos divorciados, resolvem as próprias questões através dos filhos, usando os filhos, né? E isso daí é muito errado. E a gente não queria essa dor para os nossos filhos, porque o Lucas, que é o mais novo, ele tem uma participação muito especial nisso. Falei isso para ele. Ele, desde o começo da nossa separação, ele queria que a gente ficasse perto. Então, se a gente ia em algum lugar com o Lucas, ele falava para o pai, senta perto da mãe. Pai, dá a mão para minha mãe. Aí a gente ia lá e dava a mão. No começo era difícil, mas aquilo foi se tornando uma coisa muito natural, né? E antes do Mauro, eu tive alguns outros relacionamentos. Todos sempre se deram bem, né, com o Ed, porque ele era uma pessoa muito querida. E aí chegou o Mauro, né? E o Mauro, ele chega aberto. Ele tinha passado por um processo também de separação. E ele chegou aberto. E o Edilson já estava na nossa vida. Quando eu conheci o Mauro, eu já tinha... acho que 7 anos que eu estava separada, alguma coisa assim. Então, ele chegou, já tinha acontecido, a gente já estava nessa formatação familiar. E o Mauro, ele foi até aglutinando mais, porque houve um tempo que a gente fazia as coisas juntos, assim, por exemplo, é Dia das Mães, ele estava em todas as festas de Dia das Mães, e eu em todas o Dia dos Pais, Natal, formatura, aniversário, sempre um só, nunca teve o dele e o meu, sempre teve o nosso, em relação às crianças. Mas quando o Mauro chega, ele faz um outro movimento, que é o movimento de querer chamar o Edilson para outras coisas, né? Então, a gente ia fazer um churrasco no final de semana, chama o Ed. Chama o Ed. O Mauro foi trazendo um pouco disso. E ali, com o Mauro, né, já faz 11 anos que eu estou com ele, a gente construiu uma grande família, porque eles acabaram se tornando amigos, né? Lá atrás, logo que a gente começou a barbearia, o Mauro trabalhava muito, o Ed sempre trabalhou em banco. E eu estava com cólica renal, e eu precisava ir para o hospital, e meus filhos não dirigiam, né? A Mariana já dirigia, mas não estava mais no Brasil.
Eu precisava ir para o hospital, o Mauro não pensou duas vezes, ele ligou para o Edilson. Falou, ó, a Silvia está assim, 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 leva ela para o hospital, interna, o médico falou que tem que internar, e depois que eu sair da barbearia eu vou, sabe? E aí você se vê numa situação assim, falou assim, poxa, qual que é o nível de confiança, né? Sim. Era tudo muito saudável. A gente se respeitava, tinha o respeito com o Mauro, o Edilson nunca se excedeu, eu nunca me excedi, ele teve os relacionamentos dele, a ex dele, né, que é a Ana Flávia, é uma grande amiga, né, minha fisioterapeuta até hoje. A gente era uma coisa assim, sempre foi muito natural, é uma construção. E essa construção ela acontece na base do respeito, né, e priorizando aquilo que a gente construiu. Sim. Porque quando você põe um filho no mundo, né, você põe um filho através de um pai. Uma mãe põe um filho no mundo através de um pai. Sempre dessa forma. Sim. É assim que é. E esse pai, ele é eterno. Vivo ou não, presente ou não, ele é eterno. E quem que constrói esse pai para o filho? A mãe. Né? Sistemicamente falando, sim, a responsabilidade da construção desse pai é a mãe. A permissão para esse pai estar perto dos filhos é da mãe. E não é permissão de pegar, pode pegar o final de semana, não é essa permissão, sim, que eu estou falando. É uma permissão mesmo, assim, de bênção, sabe? De, sim, abençoar esse pai para esses filhos. Sim. E o que a maioria das mulheres fazem? Olham para os defeitos. Né? O Edilson não tinha defeito? Lógico que tinha, vários. Né? Mas nenhum defeito dele estava acima da função pai e do que ele significava como pai. Ele era um pai maravilhoso, um pai muito presente. Então, eu sempre priorizei isso. Então, num processo de separação, quando você olha para os seus filhos, né, aquele pai ele se torna necessário. Né? Ele e tudo que vem com ele, porque às vezes ele começa a se relacionar com uma outra pessoa e a gente tem que acolher essa outra pessoa. Tem até um, sim, paciente que está nesse processo, né? Que eu falo para ele, precisa acolher, precisa trazer a mãe da tua filha para dentro de tudo que você faz. Não é para o jantar que você tem, porque eu tenho os meus momentos com o meu marido, né? Tinha os meus momentos com o meu marido, sempre tive. E isso não incluía o pai dos meus filhos, mas todos os outros momentos que eu tinha, que estavam os meus filhos, ou às vezes até que não estavam os meus filhos, o Edilson cabia. E isso era o movimento que a gente fazia. A gente tinha um combinado. Né? Lá no começo, não existia Mauro, não existia ninguém ainda. Quando a gente se separou, a gente fez um combinado. Primeiro, a Mari e o Lucas. E assim foi. Foi mágico, foi lindo. Hoje, eu sempre fui exemplo, né, de relacionamento com ex para muita gente. Sim. As pessoas sempre comentam, nossa, eu acho linda a relação de vocês. Sim. Os amigos dos meus filhos falam isso, né, me chamam de tia. Ai, tia, eu sempre achei lindo. Infelizmente, ele foi embora e a gente deixou. Eu falo que é um legado que a gente construiu. É uma história que é nossa, mas que teve participação e teve permissão. A gente precisa escolher a pessoa certa. Né? Porque eu só construí essa história porque o Mauro permitiu. Né? Então, é um legado que a gente deixa. Eu falo que assim, ele foi embora, mas a história ficou. Né? E as pessoas falam, comentam, admiram. Né? E sobre isso eu posso ensinar, porque eu sei exatamente como foi. Não é fácil, é um desafio. E engraçado que eu falo, né? Esses dias eu estava falando para Ana Flávia, que é ex do Ed. Eu falei para ela, houve um tempo, né, porque a gente fala, vamos fazer pelos filhos, porque os filhos são pequenos, né? Então, sim, o Lucas tinha 4 anos, mas o Lucas estava com 22, 21, né? Quando o Ed faleceu, a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, houve um tempo que não precisava mais, né, ser dessa forma, mas era tão leve e tão verdadeiro, né? Realmente éramos uma grande família, né? Até nos últimos momentos dele, quem que estava com ele? Eu, o Lucas e o Mauro, e a namorada do Lucas, né? Então, assim, sempre a gente, sabe, ali. Né? Ele confiava muito nisso, ele sabia que ele podia contar com a gente. Então, é uma construção, e eu acho que é uma construção linda, que vale muito. Recentemente, o meu filho falou uma coisa que vai ficar gravada, acho que, assim, para a eternidade. Foi depois que o pai dele faleceu.
Ele estava vivendo as crises dele do luto e ele falou para mim que a maior referência dele de amor é a minha e do pai dele, mesmo separados. Porque ele nunca viu duas pessoas se amarem tanto, não se relacionarem, mas se amarem e se respeitarem tanto. Então, para ele, assim, não vale a pena ter um relacionamento se no final, se acontecer alguma coisa, não puder ser assim. Tem que ser dessa forma, tem que ter o respeito. Porque é uma pessoa que eu escolhi para a minha vida. E quando eu escolhi através de características positivas. E essas características positivas, elas nunca se perderam. Exceto que coisas aconteceram. Sim. E que tem o negativo também. Mas o que ele tinha de bom sempre teve. Né? E continuar respeitando isso, né, no pós, na separação. Entender que eu escolhi, que isso é uma responsabilidade minha, fez toda a diferença. E essa era o jeito dele. Eu falo que eu tinha uma pessoa que me defendia incondicionalmente, ele. Né? O Mauro faz isso, o Lucas faz isso, e ele também fazia, nunca deixou de fazer. Isso é muito, muito legal, muito lindo. É lindo. Eu acho que é o sonho de todo mundo que passa por um processo de separação. No fundo, mesmo que tenham ali as dificuldades, mas no fundo todo mundo quer poder contar, porque é o que você falou, são pessoas que nós escolhemos com as qualidades continuam ali. Sim. Mas a gente ainda não está tão evoluído assim, a gente acaba olhando para os defeitos e realmente trazendo isso para os nossos filhos, né? Acho que você tem que fazer um processo com todo mundo que separa, para aprender isso. Você sabe que eu queria, depois que o Ed faleceu, eu pensei nisso, né? Ainda tá nos pensamentos ainda. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre isso, porque é muito gratificante, porque realmente é uma coisa que a gente construiu, né? Sim. E é algo para ficar para a história, né? Como se relacionar, como olhar, né, para um relacionamento anterior. A gente entender que ele nunca vai deixar de pertencer se você tiver filho. Sim. Ele nunca deixa de pertencer independente de filho. Sim. Mas ele participar da tua vida quando você tem filho, porque você imagina, né? Teu filho se forma. Quem vai na formatura? O pai ou a mãe? Aí, vão os dois, mas cada um vai sentar numa mesa, tá? Em que mesa o filho vai sentar? Né? Você terceiriza uma responsabilidade. Você está ali, você está por obrigação, e aí teu filho está vendo, em algum momento ele precisa escolher onde ele vai sentar, porque numa mesa tem uma pessoa que ele ama e na outra mesa uma pessoa que ele ama igualmente. E essas pessoas não se comunicam. E isso gera uma dor tão grande no filho. E se a gente pensar no filho, você vai fazer tudo diferente. Então, às vezes, eu falo assim, amar um filho é um processo de entrega tão grande, sabe? Você precisa abrir mão de tanta coisa, e isso a gente fez, e a gente fez com maestria. Porque nunca houve uma reunião, né, uma celebração que fossem dos meus filhos que eu tivesse numa mesa separada dele, estivesse com quem estivesse. Sempre sentamos na mesma mesa. Porque ali não era a Sílvia e o Edilson. Ali era o pai e a mãe do Lucas e da Mariana. E ali estávamos pelo Lucas e pela Mariana. E isso foi muito confortável para os meus filhos. Sabe? Sim. Gera uma confiança, uma segurança. Né? Tanto que nem o Lucas nem a Mariana nunca conceberam a ideia de um retorno. Porque eles gostavam. Você fala, Deus me livre, eu não sei como é que vão ser eles juntos, vai que eles brigam. Né? Então, eles nunca conceberam a ideia de uma volta. Eles sempre viveram a ideia dos meus pais são separados, mas são melhores amigos. São os meus pais. Sim. Então, eu tinha aquela segurança de que na festa do final do ano, ele ia estar lá, mas ele não ia estar numa ponta. Porque não é só, né, a mesa. Imagine você estar lá no teatro. Meus filhos estudaram no Dinâmico, né? Os dois se formaram no Dinâmico. E o Dinâmico tem um salão, né, lá de eventos, tal, como se fosse um auditório, isso mesmo. E eles estão lá no auditório. Aí a criança está se apresentando e o pai está à esquerda e a mãe está à direita. Para onde que esse filho olha? Quem ele busca? Sabe? Sim. Então você precisa estar junto, como pai e como mãe, porque pai e mãe nunca se separam. Eles não se separam. Mas na maioria das vezes não é assim. Então esse eu falo que assim, é um trabalho que
Eu acho que renderia muito e ele não rende tanto assim porque as pessoas não estão preparadas realmente para isso. Elas não entendem a importância, né, de ser pai, de ser mãe. É uma escolha. Perfeito. Você não fez na hora da raiva o filho, você fez no amor, não fez? Sim. Então, esse amor tem que permanecer. Sim. Né? Sim. E quem vem depois tem que entender. Esse é um caminho. Mas eu acho lindo falar sobre isso, assim. Não só pela minha história, que realmente eu acho que é muito amor. É muito amor mesmo. Muito amor. Muito amor. E pelos filhos, né? Pelos filhos, com certeza. E vendo você falar assim, é um processo que dói, né? Porque... Mas, ao mesmo tempo que tem a dor, tem ali você entender, poxa, pode ser lindo, pode ser leve, né? E o principal, vai fazer bem para os nossos filhos, né? Então, eu acho, sim, que você tem que escrever um livro sobre isso. Mas isso demanda tempo, viu, May? Assim, você tem que ver o tempo, tem um tempo, né? De separação. Isso demanda tempo. Às vezes não é no primeiro mês, no segundo mês. Sim. Também não são 5 anos depois, não. É assim... É no processo, sei lá, se demora de repente 1 ano para estabelecer isso. Porque tudo é 1 ano, né? Eu estava conversando isso final de semana, acho que com o Mauro, com alguém, falando assim, né? Vai fazer 1 ano agora, daqui 20 dias faz 1 ano que o Ed faleceu. Sim. E então, assim, nesse 1 ano, tudo foi diferente. Foi uma construção. Foi uma construção do Dia das Mães sem ele, do Dia dos Pais sem ele. Né? Foi uma construção. E quando você se separa, também é uma construção do primeiro ano sem os pais. Juntos, né? Sim. Então, assim, como é que vai ser meu primeiro Dia das Mães, meu primeiro aniversário, meu primeiro Dia das Crianças, meu primeiro Natal, minha primeira festa de escola lá, confraternização do final do... Como é que vai ser, né, esse primeiro ano? Então, é uma construção que você faz nesse primeiro ano. Aí, depois, no segundo, você só melhora e replica algumas coisas. Então, é um processo que eu falo que dá para construir em 1 ano, porque é o primeiro tudo. 1 ano depois que aconteceu, né, a separação não deixa de ser a finalização de um ciclo, um luto também. Então, você tem 1 ano para fazer as escolhas de como vai ser cada dia especial, porque a gente vai marcando por dias, por fases, né? Épocas. Então, é um processo que vai 1 ano para construir, que às vezes a pessoa quer separar e já quer entrar nisso. Não dá. Tem seu tempo. Tem que esperar ali, né? Silvia, eu queria te agradecer. Nosso tempo chegou ao fim. Queria te agradecer pela sua presença, pela sua disposição, por você ter compartilhado com a gente as suas histórias, né, que são inspiradoras, tanto na parte empresarial, como mulher ali do mundo dos negócios, como mãe, no relacionamento. Isso eu tenho certeza que muitas mulheres que vão assistir esse podcast vão falar, poxa, eu quero viver um pouquinho disso. É possível, né? Então, a sua história inspira outras mulheres. Gratidão por você ter vindo. Eu que viu? agradeço. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, porque vem muita história legal por aí. Um beijo.